Sabe, e se o remédio mais potente para a gente envelhecer bem não viesse numa caixinha, não fosse um comprimido, mas sem um plano? Um plano que usa a ferramenta mais incrível que a gente tem, o nosso próprio corpo, feito para se mover. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como o exercício pode ser o tratamento mais eficaz, que, por incrível que pareça, muita gente não está recebendo. Bom, vamos lá. Essa frase aqui do Miquel Esquerdo, ela é a chave de tudo. Ele é um pesquisador que pegou o que se aprende no esporte de elite e aplicou na saúde de pessoas mais velhas. E a ideia dele, gente, é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Exercício não é só um hobby, sabe? É um tratamento médico e precisa ser levado a sério como tal. Aí é que tá a grande questão, né? Porque se exercício é remédio, não dá para simplesmente falar, se movimente mais. Não funciona assim. Precisa ter uma prescrição de verdade, com dose, com acompanhamento, igualzinho a um remédio. Então, como é que isso funciona na prática? Para começar, vamos entender uma coisa. Por que a abordagem que a gente vê por aí não funciona? Todo mundo já ouviu aqueles conselhos de saúde bem genéricos, né? Mas a verdade é que eles quase nunca trazem resultado de verdade a longo prazo. E tem um motivo para isso. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o conselho vago de sempre, né? Se mexa mais, caminhe 10.000 passos. Do outro, a gente vê uma abordagem clínica, de verdade. Não é só sobre se mover. É sobre definir qual é a intensidade, por quanto tempo, qual o tipo de exercício e como combinar tudo isso pensando até na interação com outros remédios que a pessoa talvez esteja tomando. É outro nível de cuidado. Isso leva a gente para um ponto que é bem sério. Com tanta evidência científica que a gente tem hoje, mostrando quanto o exercício faz bem, não prescrever isso de um jeito sério, de um jeito personalizado, começa a ser visto como uma falha ética. Pensa bem. É como saber que existe um remédio que funciona e mesmo assim escolher não receitar. Ok, então vamos entrar nos detalhes. O que significa, de fato, essa tal de prescrição? Como é que a gente transforma essa ideia de exercício como remédio num plano de tratamento que funciona de verdade? A definição aqui é bem clara. Uma prescrição de exercício é específica, tão específica quanto a de qualquer remédio. Ela tem dose, tem frequência e tem um objetivo claro de tratamento. É um plano feito sob medida, não aquele conselho genérico que serve para todo mundo e no fim não serve para ninguém. E o processo para isso é clínico, é rigoroso. Primeiro, vem a avaliação. É preciso saber de onde a pessoa está partindo. Isso significa medir coisas práticas, como a força do aperto de mão ou quanto tempo leva para levantar de uma cadeira. A partir daí, se prescreve uma dose de exercício. E claro, como em qualquer tratamento sério, o progresso é acompanhado de perto e a dose vai sendo ajustada sempre que for preciso. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Se a gente tem tanta evidência, se o método é tão claro, por que isso ainda não é o padrão em todo o sistema de saúde? A resposta, olha, ela diz muito sobre como a medicina funciona hoje em dia. Dá uma olhada nisso aqui. Dormir bem, se alimentar direito, cortar o álcool, ter vida social e, claro, o exercício prescrito. Essas são as verdadeiras chaves para a saúde da população. São intervenções com impacto gigantesco, comprovado pela ciência. O problema? Todas elas batem de frente com uma barreira do sistema. E aqui a gente chega no ponto central da discussão. Pensa comigo, quando alguém melhora porque dormiu melhor, comeu melhor ou se exercitou, quem ganha dinheiro com isso? Não tem uma patente, não tem um remédio novo para vender em massa, e isso cria um problema enorme de incentivos no sistema. A realidade nua e crua, como o próprio Esquerdo aponta, é esta. Quem financia boa parte do sistema de saúde, desde a pesquisa até as práticas do dia a dia, é a indústria farmacêutica. E claro, é um modelo de negócio que, naturalmente, vai sempre favorecer a solução que vem dentro de uma pílula. E o problema começa lá atrás, na formação. As faculdades de medicina, em geral, não ensinam a prescrever exercício. Aí o que acontece? O médico vai num congresso sobre câncer, sobre diabetes e vê um monte de pesquisa mostrando os benefícios absurdos do exercício para esses pacientes. Só que ele não aprendeu a receitar isso. É um baita paradoxo bem no centro da medicina de hoje. Agora, vamos tocar um ponto super importante, que é alinhar as expectativas. O objetivo real aqui não é buscar a imortalidade, como a indústria anti-idade tenta vender por aí. A busca é por uma vida mais longa, sim, mas com mais qualidade. E essa diferença fica muito clara aqui. De um lado, a gente tem a ciência, que foca em melhorar a nossa capacidade funcional, para a gente poder, como diz a famosa frase, morrer jovem o mais tarde possível.
Do outro lado, tem uma indústria bilionária que vende o quê? Slogans, promessas de vida eterna, moléculas mágicas em potinhos, coisas como resveratrol, espermidina, que no fim das contas não tem prova nenhuma de que realmente funcionam para melhorar nossa função ou longevidade. Essa metáfora do esquerdo é simplesmente perfeita. É isso, a gente tem uma data de validade. A ciência ainda não conseguiu mudar o tempo máximo de vida de um ser humano. O que a gente pode mudar, e muito, é a qualidade do tempo que a gente tem. Resumindo, o verdadeiro objetivo não é só estender a duração da vida, mas sim estender o nosso tempo de vida com saúde. A meta é garantir que a nossa capacidade física, nossa capacidade mental, acompanhe a gente pelo maior tempo possível, viver bem até o final. Bom, para a gente fechar, como é que a gente leva essa lógica do indivíduo para o todo, para o sistema de saúde inteiro? Pois é, existe também uma prescrição para mudar o sistema. E o plano proposto é bem direto, bem prático. São 3 passos. Primeiro, medir. Medir a capacidade física de todo mundo, tratar isso como um sinal vital, igualzinho à pressão arterial. Segundo, prescrever. Fazer com que a prescrição de exercício seja parte oficial do prontuário médico de cada paciente. E terceiro, incentivar. Amarrar uma parte do financiamento dos centros de saúde à implementação real desses programas. E o mais importante de tudo é o seguinte: para fazer isso, não precisa construir nada novo, não precisa reinventar a roda. É só uma questão de usar as estruturas que a gente já tem de um jeito mais eficiente, mais inteligente, com base no que a ciência já sabe. Fica aí a pergunta para a gente pensar. E se a gente começasse a enxergar o exercício não como uma obrigação ou um luxo, mas como aquilo que a ciência já mostra que ele é? Um tratamento de primeira linha. Talvez a chave para um futuro com mais saúde esteja, no fim das contas, numa receita bem diferente da que a gente está acostumado.